Vamos lá, começando mais uma live e hoje nós vamos falar sobre um tema incrível que eu gosto muito, que é estresse. Por que que eu gosto de falar de estresse? Porque a maior parte da sociedade não conhece estresse e nós precisamos entender que todos nós fomos feitos, todo organismo vivo foi feito para sobreviver, para se adaptar. E quanto mais nós pudermos nos alinharmos com isso, ter conhecimento sobre isso, automaticamente nós vamos conseguir sobreviver de uma forma melhor, porque sobreviver é o nosso principal estresse, ok? Então, vou começar aqui falando para vocês a respeito da palavra estresse no nosso vocabulário, ok? Perdão, no nosso dicionário. Deixa eu só tirar aqui, ok. Então, pessoal, dentro do nosso dicionário, vou pegar aqui para vocês, para a gente poder falar de uma forma bem certinha. Estresse é a reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaças. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação a situações novas. Olha que interessante essa definição do vocabulário. Então, quando a gente fala de estresse, muitas pessoas usam a palavra estresse de uma forma muito errônea. Muitas pessoas usam a palavra estresse simplesmente para potencializar algo que, na verdade, isso vai atrapalhar você. Então, dentro disso, imagina só o que seria se você pudesse, de certa forma, lidar melhor com o estresse, com a sua sobrevivência. Então, o que ameaça a sua vida hoje? Então, para a gente poder falar de estresse, nós precisamos falar do que está gerando estresse para você. Independente se você usa a palavra estresse de uma forma correta ou não, vamos lá, faz aí uma pergunta para você. O que está ameaçando a sua vida ou te colocando em perigo? O que está fazendo com que você entre em estresse? Aqui, no meu dia a dia de consultório, eu escuto muitas pessoas falando sobre família, relacionamentos, né, entre amigos, ou mesmo sócios, ou mesmo de casal, tá? Eu escuto muito sobre dinheiro, ok? Sobre trabalho. Então, dentro disso, nós precisamos, de alguma forma, saber mapear o que é que está gerando esse estresse na nossa vida. Então, as pessoas chegam até mim, né, muitas vezes com a palavra estresse, muitas vezes eu estou esgotado, muitas vezes eu estou com déficit de atenção, muitas vezes eu estou em depressão, muitas vezes eu estou ansioso. Vocês percebem que tudo isso, todas as palavras que a gente for usar aqui como patologias ou disfunções, como eu gosto mais de chamar, automaticamente todas essas palavras estão fazendo com o seu cérebro o quê? Uma busca de sobrevivência. E aí automaticamente você começa a gastar muito mais energia. Quando você puder lidar com isso de uma outra forma. Então, o que seria se você soubesse lidar melhor com o seu relacionamento? O que seria se você soubesse lidar melhor com o dinheiro? O que seria se você soubesse lidar melhor, por exemplo, com o seu relacionamento, com a sua vida, com o seu eu? Para e pensa um pouco, analisa. Dentro dessas informações, é muito importante a gente fazer esse mapeamento e tentar entender como seria saber lidar com os agentes estressores da sua vida. Então, é muito interessante quando você começa a entender o que tira o seu sono, o que faz você sair da sua zona de conforto. Tem gente que vive com um estresse, que talvez seja o seu estresse, de uma forma muito boa. Tem gente que diz: tal coisa para mim é um estresse, mas para mim, Cláudio, isso não seria um estresse. Mas para o outro seria. Por exemplo, quando fala de relacionamento amoroso, de casamento. Eu não vivo em um estresse dentro do meu casamento. Eu não vivo em um estresse por conta de amor. Tem gente que vive. Então, por que isso acontece? Ah, Cláudia, porque você é bem casado, porque você sabe, você é terapeuta, isso, aquilo. Eu falo,
Ok, se você falar para mim que eu sou terapeuta, ok, porque tanto eu quanto a minha esposa, nós temos problemas também, nós também temos defeitos, e aí dentro do conhecimento é que nós podemos fazer algo que fique fácil para nós, que facilita o nosso relacionamento. Então, para a gente começar a entender um pouco esse processo, ok? Nós temos 5 ondas de frequência no nosso cérebro, tá? Quando você está dormindo, quando você está dormindo de verdade, que você está totalmente relaxado, tá? Quando você está dentro da onda de frequência que nós chamamos de sono REM, a frequência delta, tá? É o sono reparador, é aquele sono profundo que você dorme realmente bem, ok? Essa é uma frequência baixíssima, você está totalmente relaxado. Quando você está numa frequência que nós chamamos ela de teta, é uma frequência já entre o acordar e o estar dormindo profundo. Aqui é uma onda de frequência que nós criamos muitas coisas, ou seja, nosso cérebro está com uma baixa atividade cerebral, automaticamente ele pode criar novas informações, ok? Então a onda de frequência teta é aquela que quando você está sonolento, e aí você começa a lembrar, nossa, tive uma ideia, nossa, eu preciso fazer isso amanhã, nossa, eu tenho solução disso, ou seja, é sempre próximo do seu horário de sono, ou você está acordando ou você está dormindo. Quando você está dentro de um lazer, vamos pensar que você gosta de cozinhar, vamos pensar que você gosta de jogar futebol, você gosta de correr, você gosta de pedalar, o que você gosta de fazer? Ok? Eu, por exemplo, eu amo o meu trabalho, eu amo estar aqui compartilhando com vocês o conhecimento. Então, dentro disso, eu estou numa onda de frequência que nós chamamos alfa. Alfa é uma onda de frequência de lazer, é onde você está desperto, porém não está gastando muita energia, você está gastando energia para manutenção do seu corpo em funcionamento acordado, ok? Quando entra algo que vai estressar um pouquinho o meu cérebro, que eu preciso resolver um problema, que eu preciso fazer algo que não está no meu cotidiano, dentro das minhas práticas, da minha capacidade diária ou do meu ambiente, o que vai acontecer aqui? Eu entro numa frequência um pouco mais alta, que é a beta. Ali, meu cérebro já entra num estado de alerta um pouco maior, ele já começa a gastar um pouco mais de energia, ok? E quando eu estou fora desse alerta aqui, eu já passei, eu já não estou conseguindo lidar com essas coisas, e meu cérebro começa a gastar muita energia, aí você está numa onda de frequência que nós chamamos de gama, ok? Então, para ficar mais fácil a linguagem aqui, vamos buscar entender, tá? Que quando você está com dificuldade de dormir, é porque você está em estresse. Legal. Por quê? Porque você está tentando resolver um problema que não está dentro da sua capacidade atual. Então isso gera um estresse, seu cérebro vai buscar gastar mais energia, só que dentro disso ele está em alerta. Então, quando você conhece o que está gerando esse alerta para o seu cérebro, o que está fazendo você gastar energia, agora tem gente que vive brigado, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do casamento, né? E tá tudo bem, por quê? Porque tá acostumado, né? Eu costumo dizer, na minha época de jogador, palavrão não era uma coisa fácil para mim, por quê? Porque na minha casa eu fui criado sem palavrão. Então, ninguém se xingava, ninguém fazia nada para ofender o outro. E aí, quando eu fui jogar futebol, o cara xingava o outro de tudo quanto é nome. Ou seja, para mim aquilo gerava já como se fosse uma provocação, um estado de alerta, uma agressividade. Agora, para o outro, que talvez foi criado dentro de uma família, onde um xinga o outro de tudo quanto é nome e é uma naturalidade, para ele esse palavrão não faz diferença nenhuma. Vocês começam a entender, vocês conseguem entender esse exemplo e colocar isso dentro da vida de vocês? O que é natural para você e o que não é natural para você? O que é natural para o outro e o que não é natural para o outro, mas é para você? Então, dentro desse processo, a gente precisa cada vez mais olhar para a nossa vida e começar a entender o que é que realmente está gerando estresse. Porque muitas pessoas pensam que estresse é excesso de trabalho. Mas estresse, às vezes, pode vir de onde você menos está esperando. Pode vir de uma situação boba que você vive diariamente, mas você não consegue olhar para isso como um estresse verdadeiro. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, nesse momento, é: comecem a olhar para aquilo que faz você gastar mais energia. Porque o que faz você gastar mais energia, mesmo se for uma coisa muito simples, isso está gerando já um estresse. E aí, quando vai somando estresse, isso chega um momento que você já não coordena mais.
E com certeza isso pode gerar uma doença para você, porque a doença, na verdade, é uma tentativa de uma área específica do seu corpo, controlada por uma área específica do seu cérebro, de tentar sanar, de pedir para você, desliga, fica mais calmo. Ou sai desse ambiente, sai desse lugar para você poder buscar um pouco desse conhecimento, tá? E aí, por que você está falando que doença, Cláudio, está gerando conhecimento? Eu falo, porque tem um momento da doença que você busca o autocuidado, você busca olhar para si. A doença, ela tem uma condição de fazer você se amar, de fazer você olhar para o seu joelho, de você olhar para o seu ombro, de você olhar para sua cabeça, para a sua boca, de olhar para o seu coração, para os seus sentimentos, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para o valor do dinheiro. Então, a doença em si, ela mostra muita coisa. Então, se você entender que o que leva a doença é o estresse, você vai ver que o estresse leva você a um autoconhecimento. Agora, minha pergunta principal é: você vai precisar adoecer para dar valor na sua vida? Você vai precisar viver no estresse para se conhecer? Para começar a fazer novos projetos? Não, né? Então, é por isso que nesse momento eu começo a falar para vocês a respeito do conhecimento, a respeito do autoconhecimento. Porque quando você entende qual o tipo de energia que governa a sua vida, qual o tipo de comunicação que você tem, automaticamente você se conhece e você gasta menos energia. O seu cérebro vai gastar menos, ele vai ter menos necessidade de ficar desperdiçando. Quando eu falo de tipo de energia, às vezes as pessoas ficam pensando, o que o Cláudio está querendo dizer com isso? Pessoal, eu vou dizer de uma forma simples, nós temos muito mais informação por trás da cortina, tá? Essas informações eu trabalho no Ser Consciente Coerente, então é um treinamento que eu entrego a respeito de energia e comunicação, tá? É um treinamento que a gente trabalha a respeito do quê? Do autoconhecimento e de direcionamento, tá legal? Então, dentro disso nós temos energia masculina, feminina e neutra. Nós só temos 3 energias no universo. E dentro disso, todos que são primeiro filho têm energia de ação. Todos que são segundo filhos, os segundos filhos, né? Eles são energia de atração. E o terceiro, ele é neutro, ele é uma energia de comunicação, ele liga os pontos, ele tem o masculino e o feminino. Cláudio, eu sou primeiro filho, mas eu não sinto que eu tenho essa energia masculina, essa energia de ação. Ok, existe uma possibilidade de você talvez não ser esse primeiro filho de verdade, que pode ter alguns abortos que nós não conhecemos. Lembra que eu li ali na definição de estresse a respeito da parte biológica, tá? Então, se você não prestou atenção nisso, isso vai ficar gravado, isso fica no YouTube, vai lá, assiste de novo e você começa a escrever, porque talvez a sua comunicação não é auditiva, talvez você é sinestésico, talvez você seja visual, ok? Então, o primeiro filho tem uma energia de ação, o segundo de atração e o terceiro neutro. Cláudio, eu sou quarto filho, agora, então não existe essa energia assim. O quarto volta para a primeira casa, tá? O quinto volta para a segunda e o sexto para a terceira e assim sucessivamente. Nós só temos 3 energias, então você vem por camadas, tá legal? E tem aquele que é o primeiro filho, que é uma energia masculina, mas que não pode assumir esse alfa, não pode ser esse líder. Automaticamente ele entra numa inversão de polaridade, que nós chamamos de patch hormonal. Automaticamente você entra em uma forma de poupar energia sem confrontar o alfa do seu grupo. Assim como um segundo filho, ele não pode ser feminino, ele se torna um pouco mais ativo. Por quê? Porque ele precisa ocupar aquele lugar e assim por diante. Gente, aqui daria uma aula, não dá nem live, ok? É uma aula que a gente dá sobre essas informações, então aqui é o Ser Consciente Coerente. Comunicação. Qual é a sua comunicação para você não ficar desperdiçando energia? Você é um auditivo? Você é um visual? Você é um sinestésico? Por exemplo, fazer essas lives para vocês, para mim, é prazeroso, eu fico no alfa. Mas às vezes quando eu quero dar um exemplo e eu começo a buscar um pouco de como eu vou passar isso para vocês, já entro em beta. Por quê? Porque eu sou visual. E o visual, eu adoro um PowerPoint. Eu adoro, ok? Um flip chart, uma lousa para poder desenhar, para poder mostrar para vocês. Porque assim, o meu cérebro, eu, Cláudio, visual, entendo que eu estou mostrando melhor para vocês. E para eu, Cláudio, aprender também, ver é mais fácil. Então, escutar somente uma live para mim não é tão simples. Por isso que eu falei para vocês. Isso aqui, automaticamente você vai ter possibilidade de assistir quantas vezes você quiser, lá no YouTube. E automaticamente você vai fazer o quê? Tá?
você talvez vai precisar escrever, você vai precisar talvez desenhar, fazer um sistema para você. É assim que eu comecei a entender que eu me comunicava melhor, que eu aprendia melhor e automaticamente eu comecei a gastar menos energia. E aí fica leve para mim, ok? Só que como são 20 minutos de live, automaticamente eu não me preocupo tanto com isso. Por quê? Porque eu tenho reserva, eu tenho uma forma de fazer isso que eu vou entregar para vocês no final. Então, dentro disso, qual é o tipo de energia e de comunicação que você tem? Automaticamente, ao invés de você olhar para o seu defeito, será que não é melhor você olhar para a sua qualidade, você olhar para as suas capacidades? E dentro desse processo, é a minha linha de raciocínio. Vamos olhar para as suas qualidades. E aqui, automaticamente, você olha para o seu estresse, você acolhe o seu estresse e automaticamente ele passa. Por quê? Porque você sabe lidar com isso. Então, dentro desse processo, o seu cérebro vai estar gastando muito menos energia. Por quê? Porque ele vai estar alinhado entre percepção, pensamento e ação. E dentro disso, você vai fazer o quê? Criar janelas, olha que frase legal, criar janelas onde tiver porta fechada, porque porta fechada não deixa você passar, então você pode criar janelas. E dentro desse processo, eu falei, já vou entrar para vocês aqui no que eu falei para vocês, como que a gente pode fazer isso, Cláudio? Como que você está fazendo isso, então, gastando pouca energia, se você não está usando um PowerPoint ou um Flipchart? Primeiro, pessoal, eu me conheço e eu sei qual é o meu limite. Eu respirei um pouco antes, eu trabalhei baixar a minha frequência cerebral com respiração. Existem vários estudos, existe um software da HeartMath, tá, que mostra isso, eu tenho esse software, ok? Tem vários estudos que mostram isso, então não é simplesmente respirar, não é simplesmente meditar. Tem a neurociência por trás, tem todas as comprovações científicas por trás disso, tá legal? Então nós podemos transformar barreiras em oportunidades. De que forma? Tendo conhecimento e criatividade. Então, dentro disso, você vai precisar modificar a sua percepção, porque a percepção é como nós vemos e compreendemos o que ocorre à nossa volta. E como nós decidimos que esses acontecimentos vão significar para nós. Então, nossas percepções podem ser uma fonte de força ou de grande fraqueza. É você que define isso. E automaticamente isso é possível ver a vida com simplicidade e sem rodeios, né, quando você tem conhecimento, como eles realmente são, nem boas nem ruins. Os eventos nem sempre são bons ou ruins, é a forma como você vê isso que torna bom ou ruim. Então isso será uma vantagem incrível que você vai ter, tá? Todas as vezes que você puder lutar contra o seu estresse. Por quê? Porque você se conhece, você facilita o processo de autoconhecimento. Então aqui é onde eu falo para vocês. Conheça o seu estresse. Não se afaste do estresse. Se afastar do estresse só vai gerar tensão. Se afastar do estresse só vai fazer você ter esse afastamento, mas existe uma lacuna dentro do estresse que você vai preencher com informações que talvez são mais fragilidades, que é onde eu citei para vocês como fraqueza. Se você olhar para isso como força, como que eu falei sobre a sua qualidade, qual é a sua qualidade? Ao invés de você, se você é um segundo filho, ao invés de você ficar gastando energia, começa a ter estratégia para atrair isso. Cláudio, como que faz isso? Mais uma vez, ser consciente, coerente, ok? Cláudio, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, eu preciso me descobrir, eu preciso entender mais quem eu sou. Tenho ser consciente, coerente, tem o método Kiron, tá? Então, dentro dos processos existem muitos treinamentos, existem vários pequenos cursos que eu faço, vivências que a gente vai aprofundar isso, que é fazer você sentir realmente e fazer você modificar a sua percepção. Mas não é modificar porque você está errado. Nós vamos ressignificar, recontextualizar. Nós vamos modificar, na verdade, o seu ângulo de observação dessas informações. Nós aprendemos desde muito cedo que o estresse é ruim, nós aprendemos desde muito cedo que nós temos que resolver problemas, que na escola você tira uma nota vermelha, eles vão em cima do quê? Da sua dor, da sua dificuldade, e não trabalham a sua facilidade, não trabalham aquilo que você tem de qualidade. Essa é a sua capacidade principal. Então a sua capacidade, ela fica ofuscada. Por quê? Porque todo mundo só quer fazer você desenvolver a sua fraqueza. Só que eu digo, desenvolva
a sua força. Essa é a sua capacidade, essa é a sua facilidade. Beleza, pessoal? Então, trabalhe a sua respiração, procure conhecer um pouco mais sobre a parte de coerência cardíaca, variabilidade cardíaca, depende do estudo que você for procurar, tá? Mas se você conseguir trabalhar respiração, calma, tá? E aí eu uso uma receita de bolo, apesar de não gostar, mas dentro do software a gente vai analisando isso de forma individual. Você puxa o ar, ok? Em 4 segundos e expira, solta o ar em 6 segundos. Faz isso, tá? Pelo menos 18 vezes, ok? E aí depois você me fala se você não acalmou e automaticamente você começa a produzir novas informações, porque você entrou lá na onda de frequência teta e você começa não só a se conhecer, como criar novas possibilidades de resolver os seus problemas e de resolver o seu estresse. Beleza, pessoal? Então, 20 minutos, final de live. Espero que você tenha gostado. Gostou realmente? Compartilha isso com quem você ama, com quem você acha que pode ajudar, ok? Essa é a nossa corrente do bem. Não é inscrito no meu canal do YouTube? Se inscreve. Isso facilita muito a entrega do nosso conteúdo, tá? Curte, comenta, tudo isso ajuda bastante. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a nossa próxima live.